Dando continuidade à exposição que estamos fazendo, Filipenses capítulo 2, hoje estamos nos versos 12 a 18. Filipenses 2, 12 a 18, podem acompanhar também, escreve na projeção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, ó Senhor, pelo teu amor para conosco. Graças te damos, ó Pai, porque tu tem feito maravilhas no nosso meio. E a maior maravilha, Senhor, é o Senhor ter nos dado a tua palavra escrita, para que possamos meditar, Senhor Deus, nas tuas verdades, na certeza que o Espírito do Senhor nos conduz desta palavra ao coração do teu povo. E ela lá, Senhor Deus, trabalha até o dia do retorno de Cristo para nos santificar. Assim faz hoje, Pai, que o teu Espírito Santo conduza a palavra pregada ao coração dos teus filhos e que lá ela ache morada. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Interessante, quando nós buscamos um médico e recebemos algum diagnóstico, nós fazemos o tratamento durante algum tempo e depois, quando estamos sarados, tendemos a relaxar com a qualidade da nossa saúde, mas não deveria ser assim. Ao recebermos um diagnóstico positivo, nós deveremos continuar buscando ser saudáveis em todas as coisas, alimentação, fazer algum exercício, dentre outras coisas. E assim também a nossa vida perante o Senhor, diante da nossa nova identidade. É isso que Paulo vai instruir os filipenses. Lembra que ele está construindo uma argumentação sobre a humildade, a unidade da igreja, sobre a identidade deles, com base tanto na identidade de Cristo, como pela própria vivência do apóstolo Paulo. Então ele vai demonstrar agora que eles devem desenvolver também essa vida santificada. Eles devem desenvolver essa saúde cristã no meio deles, para ser um corpo saudável. Lembre essa alusão das escrituras de um corpo, constantemente ela vem e volta à tona. A escritura ela vem nos mostrando esse corpo em movimento, esse corpo vivo que é a igreja, e este deve ser um corpo saudável. Então, no momento em que nós recebemos de um médico, ou recebemos de Cristo, ou do nosso Deus e Pai, algo positivo da nossa vida, um diagnóstico positivo, nós não devemos relaxar, mas devemos continuar a buscar saúde. E aqui Paulo vai falar dessa saúde espiritual. E aí então, ele diz para nós desenvolvermos a nossa salvação. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como nós desenvolvemos a nossa salvação. E há uma compreensão pode ter uma compreensão um tanto quanto errada a essa afirmação que o apóstolo Paulo traz, mas nós entenderemos corretamente o que o apóstolo quer dizer com desenvolver a sua salvação. E aqui Paulo nos coloca em uma situação um pouco difícil,
Quando nós lemos isso pela primeira vez, até alguns leem e dizem, olha, tá vendo? Nós temos parte na salvação, nós devemos trabalhar para nós mesmos nos salvarmos. E é uma compreensão tanto quanto errada. Aqui, Paulo nos coloca em um beco sem saída, em uma situação difícil, porque nós podemos nos questionar. Será que ele está dando uma ordem, o apóstolo está dando uma ordem para que eu contribua com Deus na minha salvação, para que Deus faça 50%, 60%, 90% e eu o restante? Será isso? Será que ele ainda nos chama para trabalhar com medo? Então nós devemos trabalhar para Deus com medo, com receio de quem Ele é. Ele é um pai severo, Ele é um pai mau, Ele é um senhor mau ao qual eu tenho que tremer, porque Ele diz trabalhar com temor e tremor, não é? Será que devemos estar inseguros enquanto trabalhamos? Olha, eu estou aqui na igreja servindo, eu estou evangelizando, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do meu lar, eu estou cuidando dos meus filhos, mas será que se eu fizer algo de errado, Deus pode tirar a salvação de mim? Na verdade, os versos 12 a 18, embora reflitam uma perspectiva do hino que Paulo acabou de falar, na verdade o que Paulo está fazendo? Ele lembra domingo passado que eu disse que aquilo é um hino, um cântico antigo, os versos 5 a 11, eles representam um cântico antigo da igreja primitiva. Então Paulo agora que mostrou esse hino à igreja, ele agora coloca uma aplicação sobre aquilo que ele demonstrou no hino. Mas apesar de ele estar fazendo isso, nós não podemos somente achar que ele está só explicando o hino. Porque, na verdade, ele coloca muito mais peso, na verdade, do hino. E agora ele destrincha para nós uma grande verdade e ensinamentos da vida cristã. Ao passo que ele está explicando o que ele acabou de recitar na sua carta, aquele cântico, ele também coloca verdades grandiosas cristãs para nós seguirmos. E aí esse entendimento é muito precioso para nós, porque nós vamos observar que nós desenvolvemos a nossa salvação em primeiro lugar, quando nós sabemos que é Deus, é o nosso Deus quem efetua este trabalho por nós e em nós. Nós desenvolvemos a salvação e nós fazemos isso na certeza que é Deus quem está efetuando isto em nós. E aqui é uma doutrina um pouco confusa no mundo cristão, que é a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. À medida que a Escritura demonstra que Deus ele decreta e ordena todas as coisas e o Espírito Santo é que nos santifica, eles também demonstram a responsabilidade do homem em fazer aquilo ao qual o Senhor está o ordenando, ao qual o Senhor o decretou, ao qual o Espírito está o impulsionando. Então, se nós erramos ou se nós acertamos, há uma responsabilidade nossa neste erro e neste acerto, apesar do Senhor estar nos dirigindo o caminho. E aí, então nós vamos observar primeiramente essa muita verdade, antes de começar no texto em si, lá no capítulo 16 da nossa confissão de fé, que vai nos dar um pouco de luz naquilo que nós vamos tratar. E o capítulo 16, ele trata das boas obras. Depois você pode olhar na internet, capítulo 16 da Confissão de Fé. Nós vamos olhar somente o parágrafo 3 agora, que diz assim: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis. Veja como a nossa confissão já começa. O poder de fazer boas obras não é de modo algum de nós mesmos, dos fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, a fim de que sejam para isso habilitados. É necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para obrar neles o querer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles.
Então, a nossa confissão de fé e os escritos de Paulo aqui em Filipenses vão nos demonstrar, já dizendo de antemão, que apesar da nossa nova identidade, nós não podemos nos acomodar nela. E apesar de saber que é Deus quem opera em nós, nós não devemos relaxar, mas nós devemos intensificar nossas ações, sabendo que o Senhor trabalha através de nós e efetua em nós o querer glorificar o seu nome e o querer nos santificar. Assim, eu sei que o Espírito está me santificando, por isso eu me esforço para me santificar, para demonstrar essa santidade, para comprovar que de fato o Espírito habita em mim. E isto há um mundo caído. Então eu não relaxo quando eu sei da soberania de Deus, mas eu faço de tudo para demonstrar essa soberania de Deus em minha vida. E então, em primeiro lugar, nós vamos ver que nós desenvolvemos a nossa salvação sabendo que o Senhor que efetua em nós isso. Veja o verso de número 12 e 13, mais uma vez, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Somente até aqui primeiro. Esta primeira parte, assim, pois, então, decorrente disso que eu estou explicando, é o que Paulo está falando. Do que eu falei nos versos anteriores, do verso 5 ao verso 11, então façam isso. Assim, pois, façam isso. Diante disso que eu acabei de falar, vocês vão agir desta forma. Amados meus, como sempre, obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aqui há algo muito interessante, porque Paulo ele vai estar instruindo os filipenses não na presença dele no tempo que ele estava com os filipenses. Alguns estudiosos vão falar que talvez essa seja uma compreensão um pouco errada. Se nós viajarmos neste momento lá para Atos e observarmos o tempo que Paulo passou com os filipenses e dizer, olha, eles foram muito obedientes quando Paulo esteve lá. De fato, eles foram uma igreja amável. Foi um começo conturbado para o apóstolo Paulo, mas eles amavam o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo amava aquela igreja. Porém, no entendimento de muitos estudiosos aqui, a tradução que eles prefeririam seriam não só na esperança da minha presença, mas também na minha ausência. E isso vai concordar com o restante do texto, como nós veremos a seguir. Então, Paulo está falando aqui, eu quero que vocês sejam obedientes, não só na esperança que eu vá até vocês, mas também se eu não for até vocês. Então, ele está dizendo isso. Se eu me dirigir até vocês, vocês estão me esperando e vocês podem até, com este estímulo de eu ir até vocês ficarem bons, vocês cuidarem um dos outros, vocês tratarem bem uns aos outros. Mas, porém, se eu não for até vocês, continuem assim. Continuem uma igreja firme, continuem uma igreja que se ama. A obediência não deve levar em conta a subordinação circunstancial. Essa é a primeira verdade que Paulo nos traz. A obediência, e isso é algo que vocês devem ter na sua mente. A obediência não deve levar em conta a subordinação circunstancial. Por que essa é uma grande verdade cristã? Porque a nossa tendência humana e a tendência do nosso coração é nós obedecermos quando estamos sendo observados. É nós obedecermos quando nós estamos ali, temos que prestar conta instantaneamente com alguém. Isso é muito comum no nosso meio. É mais fácil nós temermos ao homem do que temermos a Deus. Por isso que Paulo está instruindo, obedecei, não só na esperança da minha ida, como também se eu não for na minha ausência. Então isso é uma verdade que deve estar no seu coração. A minha obediência a Deus não deve ser subordinada a circunstância nenhuma, mas eu devo obedecer a Ele em todos os momentos. Quando eu estou só, quando eu estou em família, quando eu estou em outro estado, em outro país. E
E é muito comum nós observarmos jovens se desviando do Senhor quando vão estudar longe da família. Por quê? Porque sua obediência era circunstancial. Era circunstancial. Então, quando estão longe, eles desobedecem. Por quê? Porque não tem aquele entendimento que o Senhor está em todo lugar. Isso é uma grande verdade cristã. É a ação de Deus que muda a nossa identidade e não as nossas autoridades. E aí ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E é aqui que está o grande difícil desse texto, né? Obedecei na minha ausência, ou na minha possível presença, ou na minha ausência, e muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Escritura, ela nunca diz que nós temos participação na salvação, pelo contrário, ela diz que a salvação pertence a Deus. O homem não tem nem 0,1% de participação na salvação. Isso é um tanto quanto difícil de dizer, porque pode levar a muitos a relaxarem. Porém, nos nossos símbolos de fé, a gente não tem uma participação no ato da salvação, mas nós temos uma resposta à salvação, que é comprovada de forma externa. Então, nós podemos ter certeza da nossa salvação através dos nossos frutos, através do nosso coração. Eu posso saber se eu sou salvo. Você pode saber se você é salvo. É só sondar seu coração, é só observar seus frutos, a santificação, a consciência do pecado. Então, por mais que nós não tenhamos uma participação direta na salvação, a salvação dada a nós nos leva a dar uma resposta visível. Veja como a salvação não pertence ao homem. A gente vê em vários textos das Escrituras, citando só alguns. Jonas 2,9 diz: a salvação pertence ao Senhor, direto e claro. Em Atos 4, 11 e 12 diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Embaixo dos céus não há nenhum outro nome ao qual venha a salvação. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então a salvação não é algo que eu adquira, não é algo que eu escolha, mas é um presente dado por Deus, diz Efésios 2,8. Então Deus, o entendimento não é que Deus está de braços cruzados falando: olha pessoal, eu fiz minha parte, agora desenvolvam a parte de vocês. Olha, eu fiz aqui 90%, agora vocês vão fazer 10%. Olha, eu fui até a porta, estou batendo, agora você que tem que abrir. Não, não é isso que Deus está nos ordenando. O que o apóstolo está nos instruindo aqui em desenvolver a nossa salvação é para nós agirmos de acordo com a nossa nova identidade, para nós agirmos de acordo com a salvação que nos foi dada. Então nós devemos agir segundo nossa nova identidade. Isso é o que ele está chamando sobre desenvolver a sua salvação. É como se ele estivesse falando: mostre a sua salvação a esta geração, a este mundo. E é isso que ele vai tratar nos próximos versos. A ordem do apóstolo é para que os filipenses continuem trabalhando e nunca desistam até que a salvação seja completa no dia de Cristo, que ele vai trazer no final desses versos. Então nós devemos continuar trabalhando, continuar nos santificando, continuar nos amando, continuar fazendo bem uns aos outros, continuar auxiliando uns aos outros, sem cessar até o dia de Cristo. E ele diz que isso devemos fazer com temor e tremor. E aqui é algo interessante, porque às vezes em nosso contexto nós temos uma tendência de temer, um medo errado, de uma figura de autoridade que está sobre nós, às vezes um pai, às vezes um avô, às vezes outra autoridade sobre nós.
Então, quando nós observamos temor e tremor, falando acerca de Deus, nós achamos que ele pode ser alguém severo, um pai rigoroso. Sim, nós temos um Deus santo, que não brinca com suas coisas, isso é verdade. E é esse Deus, que é um Deus santo e que não brinca com suas coisas, que não divide sua glória com ninguém, que nós devemos ter temor e tremor. Mas vejam, que esta é uma admiração trêmula, uma admiração trêmula. Lembro-me quando era pequeno que eu ia lá para o interior, meu pai tinha meu avô materno tinha uma oficina de couro, onde vendia couro, gibões, selas de cavalo, dentre outras coisas, e o comércio fechava meio-dia e voltava mais ou menos às 2 lá no interior. E então, nesse horário, quando meu avô ia almoçar, tinha o lugar dele na mesa, ninguém sentava naquele lugar, tinha o prato dele, tinha as coisas dele, e depois do almoço ele ia tirar a sesta, ia dormir. E naquele momento, na casa dos meus avós, era silêncio. Por quê? Por causa do sentido de respeito. E qualquer barulhinho que a gente fazia, a gente tinha temor e tremor. Não por medo do meu avô, ele nunca fez nada com a gente, ou da minha avó, mas por causa do respeito que nós tínhamos pela figura que ele representava em nosso meio. Então é esse mesmo temor e tremor que Paulo está nos chamando a ter do Senhor aqui. Veja que há 2 tipos de temor, há 2 tipos de medo. Um produz humildade e outro hesitação. Um temor te faz humilde, de saber que você tem que estar reverente diante daquela figura. E o outro faz você hesitar estar diante daquela pessoa, faz você ter medo daquela pessoa. O primeiro é oposto à confiança carnal e displicência. Então esse primeiro temor, ele é oposto da confiança da carne, ele não confia na carne, mas ele confia em Deus. Então, quando eu temo ao Senhor, eu não corro dele, mas eu corro para ele. Eu temo o Senhor, eu entendi o que é pecado, eu entendi a santidade de Deus, eu entendi o amor de Deus, então, por mais que eu peque, eu não vou fugir dele. Eu não vou fugir da sua presença. Eu não vou deixar de prestar contas a ele, mas eu vou fugir para ele, porque, assim como dizem os apóstolos, para onde iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? E o segundo temor é o oposto à segurança proveniente da fé. É aquele temor que te faz tremer de medo e correr, que é o temor errado do Senhor. Então há 2 tipos de temores. Um que te faz correr de Deus e outro que te faz correr para Deus. Esse temor e tremor do qual o apóstolo fala está longe de perturbar a tranquilidade do seu povo e abalar a nossa confiança, pois ele demonstra que nada requer da igreja senão que se submetam a Deus com verdadeira renúncia. Então o que o apóstolo está dizendo é: vejam e vivam a sua nova identidade, vivam a salvação, exerçam a salvação de vocês no meio deste povo, e isso com temor a Deus, observando quem é o Deus de vocês, observando o que Ele fez por vocês. Sejam santos, porque eu sou santo, Ele diz. Observando o nosso Deus, nós não podemos fazer outra coisa. Isso é honrar pai e mãe. Um filho olha para um pai e diz: eu não posso fazer isso, porque apesar de eu não estar diante dos meus pais, os meus pais se dedicam tanto a mim. Eu não posso fazer isso, porque apesar de meus pais não estarem vendo, eles se sacrificaram tanto para eu conseguir isso ou aquilo. É a mesma forma com Deus. Eu não posso, porque o preço que foi pago é imensurável. Então eu não posso retroceder na minha santificação, mas eu tenho que viver de acordo com minha nova identidade. E ele continua no verso de número 13, dizendo essa verdade, falando: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja, desenvolvam a sua salvação com um temor respeitoso, com um temor reverente. Por quê? Porque saibam que é Deus quem efetua em vocês esta nova identidade. Então veja,
se eu não desenvolvo, e uma vez certo pastor me falou isso, eu conversando com ele sobre o incômodo diante das tentações, dos pecados da vida, aquele incômodo, aquela angústia de um jovem, ele falou: Fabiano, isso é muito bom. O ruim é quando o Espírito Santo não nos incomoda, porque é Deus quem efetua em você a consciência do pecado. Então, se eu não temo o que eu estou realizando como pecado, aí é que está o medo. E é isso que Paulo está dizendo. Desenvolvam a salvação de vocês com temor, porque é Deus quem efetua em vocês. E se não está sendo efetuado, algo pode significar ou falta de crescimento espiritual, ou às vezes ainda não foi alcançado pelo Espírito. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus quem faz ser eficaz essa nova identidade, é a palavra que ele usa para efetuar, é ser eficaz, mostrar poder. E é Deus também quem impulsiona, realiza em vós essa verdade. E aqui é algo interessante para nós, porque a palavra traduzida aqui para efetuar ou realizar é praticamente a mesma palavra que é utilizada no grego. Ela vem da palavra enérgio, que da onde deriva a nossa palavra em português energia. E este verbo efetua, que está colocado aqui, na verdade, no grego ele assume um papel de substantivo. Assim, ele está apontando um certo nome para Deus. Deus como aquele energizador. Deus é um energizador, aquele que trabalha eficazmente para conduzir nossas vontades, o nosso querer, e daí mudar nossa conduta, o realizar. Então veja, quando Deus se achega a nós e o Espírito Santo habita em nós, a energia propulsora disso, Paulo está falando, quem é que impulsiona vocês para funcionar? É Deus. E aí ele impulsionando vocês vão rodar a manivela. Então veja, nós temos um papel, mas quem impulsiona é o Senhor. Quem impulsiona é o próprio Deus. Nós podemos imaginar várias ilustrações aqui sobre energia, questão do vento, da água, que faz aqueles propulsores girarem, e então a energia passa por todos os canais, e então chegam essas luzes. Então quem faz ligar a luz não é de fato a lâmpada, mas se nós pegarmos desde o princípio, da onde vem, é uma usina hidroelétrica. Então veja, há uma impulsão para que aquilo que seja realizado, que por vezes nem é dado muito valor por nós. E é assim, porque nós fazemos boas ações, porém nós tendemos a nos louvar pelas boas ações e não louvar ao nosso Deus. Porque sem Deus nós não poderíamos fazer nenhuma boa ação. Porque boas ações, elas vêm de uma nova identidade, que glorificam a Deus. Então, essa energia propulsora vem do Senhor. É uma energia divina que está atuando sobrenaturalmente em nós, assim como em um barco à vela impulsionado pelo vento. Devemos nos valer do poder energizante de Deus, do nosso Senhor, e viver conforme essa salvação. Então ele está impulsionando e nos fazendo realizar essa nova verdade, essa santificação. Lá em João 15:16, no comecinho, vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, não fomos nós que escolhemos a Cristo, ele diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, totalmente contrário do que vocês estão pensando. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Veja, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando, não foram vocês que me escolheram. Da onde vocês tiraram isso? Pelo contrário, e aqui há algo intenso que ele está falando, pelo contrário, eu que escolhi vocês, e eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Então veja, aqui é o que o apóstolo Paulo está falando. A nossa nova identidade é demonstrada através da nossa vida. Desenvolvei a vossa
salvação. Mostre a vossa salvação, com temor e tremor, sabendo que é Deus quem realiza isso em vocês. E em segundo lugar, nos versos seguintes, do 3 em diante, ele vai demonstrar que nós desenvolvemos a nossa salvação nos abdicando de nossos interesses pessoais. Ele diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. O apóstolo demonstra que os frutos da humildade, lembra que ele está falando sobre humildade aqui nestes trechos desses versos, ele está falando que o fruto da humildade a qual ele está demonstrando os frutos da humildade a qual ele tem nos exortado. Assim, todo aquele que aprende a se submeter a Deus, sem reivindicar nada de sua obra para si, terá uma vida leve entre os homens. Então o apóstolo, lembra que ele está tratando sobre humildade em vários trechos, e aí ele vai demonstrar que esta humildade, ela é observada em alguém que aprendeu a se submeter abaixo do senhorio de Deus. E estes homens que se submetem abaixo do senhorio de Deus, eles levam uma vida mais harmoniosa em conjunto. E aí ele indica para eles: fazei tudo sem murmuração nem contendas. E o que é isso? Veja, ele vai dizer: fazei tudo sem murmuração. Aqui é debate secreto. Essa palavra que nós traduzimos como murmuração, ela indica um debate secreto, desprazer secreto, conversas secretas sobre alguém. Então, o que Paulo está falando é: não fiquem debatendo secretamente sobre outra pessoa. Não fiquem discutindo ou conversando secretamente sobre outra pessoa. E isso aqui está totalmente de acordo lá com Mateus 18, com a instrução que o Senhor Jesus Cristo nos dá, que quando temos algo contra alguém, a primeira coisa que nós devemos fazer é chegar naquela pessoa e sentar e conversar. Então Paulo: não murmurem, não reclamem de alguém para os outros, não fiquem falando baixinho de alguém para os outros secretamente. Mas se você tem algo contra alguém, chegue naquela pessoa, converse, ore junto. E sem contendas. Contendas aqui já é exposição do problema para fora, sem fazer alarde de um problema. Você tem que resolver o problema e não tanto fazer intrigas pessoais, ou aquela pessoa às vezes nem sabe que tem um problema com você, e muita gente já sabe, e nem fazer daquilo uma tempestade num copo d'água. Paulo está dizendo: vocês têm que demonstrar a salvação de vocês com humildade e unidade. A palavra nos proíbe de inimizades secretas e discussões públicas. Essa é mais uma vez um apelo à harmonia da igreja. Cuidado para que o mundo não vos odeie, porque às vezes quando nós fazemos murmurações e contendas, o mundo vai nos odiar. E aí muitos crentes dizem assim: tá vendo? A Escritura mesmo diz que o mundo vai nos odiar. Só que há um cuidado que um comentarista diz, que é: cuidado para o mundo não te odiar pelos motivos errados. Cuidado para o mundo não te odiar pelos motivos errados, pois por vezes somos odiados não pelo nome de Cristo, mas por nossas próprias falhas. Isso aqui é uma verdade grandiosa. Por vezes nós somos odiados não pelo nome de Cristo. E aí a gente quer nos colocar a conta para Cristo. Estão implicando com a gente. Aí, tá vendo? A Bíblia disse mesmo, eu sou crente, diz que a gente vai ter aflições. Mas você está tendo aflições, meus irmãos, pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua falta de harmonia, pela sua falta de humildade. Cristo não tem nada a ver com isso, não. Quando a Escritura diz que nós sofreremos aflições, é pelo nome de Cristo. Por nós sermos humildes demais, por nós sermos compassivos demais, por nós termos amor demais por aqueles que nos odeiam. E então isso revolta o mundo. Então cuidado para nós não sermos odiados pelas coisas erradas. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis
E eu gosto muito desses textos nas Escrituras, diz o verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então veja o que o apóstolo está demonstrando. Desenvolvam a sua salvação, santificai-vos, com auxílio sabendo que isso é obra do Espírito Santo em vocês. Demonstrem a sua santificação, sabendo que é Deus quem impulsiona vocês com a energia sobrenatural. Fazer isso temendo a Deus, fazer isso com tremor ao Senhor, com reverência, sabendo que Ele entregou seu Filho para morrer por vocês. Não fiquem murmurando, não fiquem com inimizades, para que vocês vos tornem irrepreensíveis e filhos e sinceros filhos de Deus. Eu gosto desses tipos de passagem porque demonstra como o cristianismo é algo fácil. Um Deus perfeito, nada poderia exigir de nós senão a perfeição. Um Deus perfeito só pode exigir de nós a perfeição. Porém, nós sabemos que enquanto nesta vida nós não alcançaremos a perfeição, mas Cristo, o perfeito, veio ao mundo e se fez pecado em nosso lugar. E Ele morreu em nosso lugar para que nós um dia alcancemos a irrepreensão, para que nós sejamos sinceros filhos de Deus, porque Deus ele não nos vê mais segundo a carne, mas segundo Cristo Jesus. Os filhos de Deus são aqueles que, por sua graça, recebem e creem a Cristo. Quem são os filhos de Deus irrepreensíveis? Os que estão em Cristo, diz João 1,12 e Gálatas 3,26. Os filhos de Deus são os nascidos de Deus, que não são nascidos na carne, mas nascidos do Espírito, diz João 1,13. Os filhos de Deus são os que recebem o Espírito Santo, diz Romanos 8,15. E são guiados pelo Espírito Santo, e sendo guiados pelo Espírito Santo, manifestam em sua vida a realidade das aflições de uma vida cristã e os frutos dessa vida cristã. E nós somos irrepreensíveis e filhos de Deus, sinceros, para quê? Eu demonstrando que estou me santificando, eu demonstrando que estou exercendo a minha salvação com temor e tremor, sabendo que Cristo me energiza, sabendo que assim eu me tornarei um irrepreensível filho de Deus, ou sabendo que esta é minha nova identidade, um irrepreensível filho de Deus até o dia final. Para que eu vou agir assim? Para que eu me torne inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que o mundo não tenha do que nos culpar ou que apontar para a igreja. Então nós temos que agir em santificação para não mancharmos o nome de Cristo. Quantos já não escutaram? Esse não é crente? Esse não é o daquela igreja? Não é este que vai lá para o culto todos os domingos? Não é você que é o convertido? Se estiverem fazendo isso como um bullying ou difamando por causa da sua realidade em Cristo, isso é glorioso. Mas se estiverem fazendo isso por causa de murmuração, por causa de contenda, por causa do seu pecado, é manchar o nome do Senhor. Não só resplandece nossa identidade de filhos no meio da igreja, mas nós somos chamados para refletir esta luz no meio do mundo. Porque é muito fácil para nós sermos crentes na igreja, mas Paulo e o Espírito Santo, através da vida de Paulo, nos instrui a sermos santos no mundo. Lá em João 17,15 diz assim: não peço que os tires do mundo, Cristo orando ao Pai vai dizer, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Então Cristo intercede ao Pai para que o Pai não nos tire do mundo, mas que Ele nos proteja enquanto estamos no mundo. E aí no mundo nós vamos resplandecer como luzeiros. Não é Ele que nos chama para sermos luz no mundo, refletindo a luz de Cristo. João 8,12 vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, Cristo é que ilumina o mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esses somos nós, refletindo a luz de Cristo em um mundo caído.
refletindo os frutos de Cristo, os frutos do Espírito Santo neste mundo caído. Todos os conselhos direcionados que o apóstolo Paulo impõe aos filipenses e a nós têm um propósito, irmãos, e já concluindo. Ele tem um propósito, que nós possamos nos tornar pessoas melhores neste mundo. Há uma melhoria que é possível, porque não vem dos nossos esforços, mas na energia do nosso Deus. Para o apóstolo Paulo, isto só é possível quando há uma verdadeira humildade em resposta da nossa verdadeira identidade. E nós devemos ser humildes em resposta às exigências de Deus para conosco. Sabermos que é o nosso Pai quem está nos direcionando a uma vida santa. E nós buscarmos essa vida santa aliados ao impulsionamento que vem dele. Então nós respondemos ao que o Senhor fez conosco, nós respondemos à salvação em fé, agindo, sabendo que é Ele quem nos direciona às boas obras. Perseverando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E como nós fazemos isso? Como nós perseveramos na salvação, como nós vamos demonstrar, como nós vamos realizar todas essas verdades, é com base na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não podemos satisfazer os mandatos do nosso Pai. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como nós nos santificamos? Através da palavra de Deus, porque ela nos instrui em nossa nova identidade. A igreja de Filipos é exortada a trabalhar em seu bem-estar espiritual, até que o seu bem-estar espiritual seja pleno. Assim como nós temos uma tendência de deixarmos de lado nossa saúde quando recebemos um diagnóstico positivo, os filipenses eles estavam com essa disposição de deixar de lado sua saúde espiritual por se acharem uma igreja positiva. Mas o apóstolo Paulo ele vai instruí-los e nos instruí-los que nós não devemos deixar de cuidar da nossa saúde diante do nosso diagnóstico, mas nós devemos cuidar da saúde espiritual até o dia final, quando nós seremos plenamente saudáveis para todo sempre, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor conduza esta palavra ao coração da igreja. Vamos ficar de pé e entoar um hino de resposta ao nosso Deus?